Olá, meu querido ouvinte do Minuto de Reflexão. Esse vídeo que você abriu é o nosso especial de boa noite, uma seleção tranquila das mensagens mais marcantes do Minuto de Reflexão e do Minuto com Deus, feita para acalmar a sua mente ao fim do dia. Se você está procurando o Minuto de Reflexão inédito de hoje, é só clicar no link do vídeo que vai estar no comentário fixado, aqui embaixo. Agora, relaxe, respire e aproveite essa seleção porque foi preparada com muito carinho. Deixe o seu like, o seu joinha nesse vídeo, se inscreva nesse canal e ative o sininho das notificações. Boa noite, bom descanso e que Deus te abençoe. Encerre alguns ciclos em sua vida. Você sabe que precisa fazer isso, mas muitas vezes te falta força e coragem para seguir adiante, não é mesmo? Eu sei que o medo do desconhecido nos faz querer deixar as coisas como elas estão, por pior que elas estejam, pois preferimos algo que nos machuca, mas que é conhecido, do que nos arriscar a tentar algo diferente, algo melhor. Não tenha medo de encerrar velhos ciclos que já não te fazem bem mais, e tenha certeza de que isso te ajudará a iniciar novos ciclos. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e nesse momento você está ouvindo Minuto Reflexão. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like nesse vídeo. Existe um tempo certo para tudo e é necessário que aprendamos a saber o tempo certo de encerrar algumas coisas em nossa vida. É algo de extrema importância para todos aqueles que têm buscado viver um novo tempo e uma nova fase. Mas infelizmente a verdade é que a maioria de nós segue a vida no automático e nem tiramos tempo para refletirmos sobre como algumas coisas podem nos afetar ou já têm nos afetado. Sempre estamos vivendo com o desejo de começar algo novo, seja um curso superior, um novo empreendimento, um novo relacionamento, que de preferência seja totalmente diferente do último que se passou, e até mesmo uma nova amizade. Mas simplesmente não conseguimos dar início a nada disso, pois quando damos o primeiro passo em direção a um novo ciclo, somos impedidos por ciclos inacabados. Ao não encerrarmos alguns ciclos da maneira correta, nós nos tornamos incapazes de iniciar ou vivenciar uma nova fase em nossa vida. Precisamos aprender a dizer adeus a algumas pessoas, a alguns lugares e a algumas situações. Eu não estou aqui te incentivando a brigar e a fazer o encerramento desses ciclos de forma brutal e escandalosa. Na verdade, estou falando de algo bem oposto a isso. Não precisamos desejar coisas ruins para aqueles cujo ciclo estamos encerrando em nossa vida. Mas precisamos sim, com calma e com muita paz em nosso coração, descobrir a hora certa de seguirmos em frente, de virarmos a página ou de fecharmos algumas portas. Aquilo que nós não resolvemos hoje, de uma vez por todas, eventualmente irá voltar a nos assombrar em nossa vida. E mais cedo ou mais tarde, vamos precisar lidar com isso que tanto tememos. Caso contrário, essa pendência, quando voltar à tona, acabará se juntando com novas situações, novas pessoas e novos ciclos da nossa vida que também precisam ser fechados. E tudo pode virar uma grande e incontrolável bola de neve. Por mais desafiador que possa parecer, encerrar ciclos é uma forma de autocuidado. É como limpar o terreno para que novas sementes possam ser plantadas e floresçam. Imagine o seu coração e a sua mente como um jardim. Se você não cuidar das plantas que já não estão saudáveis, elas irão competir por recursos com as novas que você deseja cultivar.
não é diferente na vida. Aquelas amizades que já não trazem alegria, os lugares que evocam apenas lembranças negativas e as situações que nos puxam para trás, todos esses elementos precisam ser deixados para trás. O processo de encerramento pode começar com a aceitação. Aceitar que algo já não está contribuindo para o nosso crescimento e bem-estar é o primeiro passo para liberar o espaço necessário para o novo. Não se trata apenas de deixar de lado, mas de agradecer pelo que aprendemos e pelas experiências que tivemos, mesmo que elas tenham sido difíceis. É um ato de gratidão por tudo o que nos trouxe até aqui. Quando olhamos para o horizonte do desconhecido, é normal sentir um misto de emoções. A incerteza pode nos fazer hesitar, mas é importante lembrar que é nesse espaço vazio que as possibilidades se abrem. Ao encerrar um ciclo, não estamos apenas fechando portas, mas também abrindo janelas para novas oportunidades. Assim como o pôr do sol marca o fim de um dia, ele também antecipa o amanhecer de outro. É fundamental ter paciência consigo mesmo nesse processo. Assim como não podemos apressar o nascer das flores, não podemos forçar o fechamento de um ciclo. Cada coisa tem o seu tempo, e está tudo bem sentir a complexidade das emoções envolvidas. Não se trata apenas de cortar laços, mas de liberar energia para investir no que realmente importa. Então, se você está aí ouvindo essas palavras, lembre-se, você tem a força e a coragem necessárias para encerrar os ciclos que precisam ser encerrados. Não é um adeus definitivo, mas sim um passo em direção a um novo capítulo da sua história. Se você escutou até aqui, escreva nos comentários: eu vou encerrar alguns ciclos. Salmos 137, versículos 1 e 2 está escrito: junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. E no Salmo 126, também nos versículos 1 e 2, diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a este. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. A minha oração nessa manhã é para que você tenha um dia abençoado. Que o Espírito Santo visite a sua casa, a sua família, que Ele esteja aí junto com você no seu trabalho, dentro do ônibus, dentro do seu carro, na academia, aí na sua caminhada, onde você estiver. Que o Espírito Santo possa falar ao seu coração nesse momento. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Dê o like no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações, selecionando a opção Todas, porque assim toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai ser avisado. E se você quiser apoiar esse ministério, seja membro do canal. Durante o tempo em que o povo de Judá esteve exilado na Babilônia, que foram 70 anos, havia um sentimento muito ruim no meio do povo. Por isso, Salmos 137 diz que eles se assentavam e choravam, com saudade de Sião. A palavra diz que eles penduravam suas harpas e que os inimigos pediam que eles cantassem uma canção, que ficassem alegres. Mas como se alegrar
quando se está longe de casa, vivendo um período de adversidades, amargurado e triste. Quando nos afastamos de Deus, temos a tendência de viver uma falsa alegria. Mas se examinarmos o profundo da nossa alma, veremos que, na verdade, há um vazio marcado pela dor, melancolia e angústia. E quando estamos presos, seja a uma situação ou até a um relacionamento que nos prejudica, nós nos sentimos incapazes de agir, muito menos de sonhar ou de fazer projetos. A nossa alegria é transformada em lamento, a festa em luto e o prazer em desespero. Hoje o Senhor quer falar ao seu coração e Ele quer te chamar de volta para a presença dEle. Eu convido você a ouvir essa mensagem até o final. E eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E pela fé, escreva a seguinte declaração: grandes coisas fez o Senhor. Amém? Escreva isso como uma afirmação, com convicção. Grandes coisas fez o Senhor. Irmãos, essa situação narrada aqui pelo salmista é a situação de quem está afastado, longe de Deus, exilado, afastado daquele que mais o ama. Mas o que nos conforta é saber que é no tempo da angústia que Deus se manifesta em nossas vidas. Eu não sei que tipo de lutas ou dificuldades você tem enfrentado. Talvez você esteja vivendo essa realidade descrita aqui, em Salmo 137. Prostrado, sem forças diante das circunstâncias, sem saber o que fazer em meio a tantos problemas. Você consegue apenas chorar. Mas eu quero, em nome de Jesus, profetizar dias melhores na sua vida. Que você seja livre desse cativeiro. Não importa qual a natureza da prisão em que você se encontra, mas que você se liberte e volte a sonhar. Que os planos e os projetos que Deus te deu um dia e que estavam guardados e esquecidos sejam tirados da gaveta, do esquecimento e da acomodação. E você tenha a coragem e a disposição para realizar coisas novas, pois o Senhor é a sua força. Eu profetizo que haverá uma linguagem diferente nos seus lábios, que a murmuração será substituída pelo louvor e que um novo cântico será inaugurado em sua boca. Quando a gente fala sobre retornar à presença de Deus, não se trata apenas de um convite, mas um caminho de restauração e renovação. Assim como o povo de Israel ansiava retornar a Sião, o nosso espírito anseia pela proximidade com o Criador. A jornada de volta para Deus é marcada por uma profunda transformação pessoal, onde antigos hábitos e pensamentos são substituídos por uma nova forma de viver, que reflete o amor e a graça de Deus. Em Salmos 51, do verso 10 ao 12, Davi escreveu: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Este é o clamor de quem reconhece a necessidade da presença divina para a verdadeira alegria e satisfação. Deus deseja restaurar nossas vidas, não apenas nos trazendo de volta da nossa própria Babilônia de tristeza e desespero, mas renovando em nós a alegria, a unção e o propósito. Deus é especialista em transformar situações de cativeiro em histórias de libertação. Ele promete, através do profeta Jeremias, no capítulo 29, do verso 11 ao 13, o Senhor diz: pois eu sei os planos que tenho para vocês, declara o Senhor,
planos de prosperá-los e não de causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês me chamarão e virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus está sempre disposto a ouvir o clamor sincero do coração que busca por Ele. Ele não se afasta daqueles que o procuram. Pelo contrário, Ele se aproxima, pronto para ouvir e responder. É tempo de derrubar as muralhas que nos separam de Deus e reconhecer que, na presença dEle, encontramos refúgio, força e direção. As promessas de Deus são fiéis e verdadeiras para aqueles que se entregam a Ele. Quando nos voltamos para Deus, Ele se revela de maneiras surpreendentes, mostrando caminhos onde antes só víamos obstáculos. Eu encorajo você, nessa manhã, a dar esse passo em direção a Deus. Não importa a profundidade do vale em que você se encontre, a mão de Deus está estendida para te trazer de volta. Ele é o Deus de recomeços, o Deus que transforma o luto em dança e que veste de alegria aqueles que a Ele se chegam. Nesse momento, eu quero orar por você. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva aqui nos comentários. E escreva pela fé a frase que eu sugeri. Grandes coisas fez o Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por esse novo dia que Tu nos deste, pela Tua palavra que nos orienta e ilumina, e pela vida que flui em nós. Te louvamos por tudo que temos, tudo que somos. Nesse momento, diante da Tua presença, nós refletimos, Senhor, sobre as histórias escritas aqui em Salmos, os momentos de dificuldade, de alegria e de libertação. Diante de várias situações que enfrentamos, nós nos lembramos que Tu estás sempre conosco. Queremos Te pedir perdão pelos momentos em que erramos, em que nos afastamos dos Teus caminhos e permitimos que a distância crescesse entre nós. Limpa-nos dos nossos pecados, renova o nosso espírito e nos permita aproximar-se de Ti pelo sangue de Jesus. Levamos até o Senhor cada pedido de oração que foi compartilhado aqui nos comentários, Deus. Tu conheces cada um desses corações e suas necessidades. Pedimos que a Tua mão de cura, conforto e provisão se estenda sobre cada vida, sobre cada família aqui representada, oferecendo a força necessária para superar os desafios, a paz que supera todo entendimento e a esperança que se renova a cada amanhecer. Que essa lembrança que tivemos hoje do retorno dos exilados, cheia de renovação e alegria, nos inspire também a buscar pelo Teu caminho, a viver de acordo com os Teus ensinamentos, a amar como Jesus nos amou e a servir ao próximo com compaixão. Que nossas vidas sejam um reflexo do Teu amor e da Tua graça. Mesmo diante das adversidades, que possamos entoar um novo cântico de louvor e gratidão a Ti. Abençoa esse dia, Pai, e nos guie segundo a Tua vontade. É por isso que eu oro e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Permita que o Espírito Santo transforme o seu interior. Permita-se ser confrontado por Deus, transformado por Deus. Amém? Antes de sair, eu quero convidar você para conhecer o meu outro canal, o Minuto Reflexão. Lá eu posto também mensagens diárias para te ajudar a ter equilíbrio emocional e saúde mental. O link para você se inscrever vai estar na tela final do vídeo e no comentário fixado. Compartilhe essa mensagem, ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira
e esse foi mais um Minuto com Deus. Permaneça aqui na mensagem, ela já vai continuar. Antes eu quero te lembrar que a oração é a nossa maior arma contra o inimigo. Quando oramos, nos conectamos diretamente com Deus e somos levados para o campo espiritual. Lá estamos seguros e protegidos pelo Espírito Santo. Se você crê nisso e está em busca de orações poderosas, de livramento, proteção, bênçãos e quebrantamento, siga o nosso mais novo canal, Orando Sem Parar. Lá, todos os dias você terá orações focadas em várias áreas da sua vida: família, casamento, vida profissional, vida sentimental, oração dos salmos, oração para insônia e muito mais. Se inscreva, assista um vídeo e deixe um pedido de oração. Se você gostar muito e achar que vale a pena compartilhar com alguém, faça isso. Envie nos seus grupos e abençoe outras pessoas. O link do canal está fixado aqui nos comentários. Muito obrigado por fazer parte da nossa rede de canais. Esse ministério só pode existir por sua causa. Deus abençoe sua vida grandemente. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Essa palavra de hoje é para todas as pessoas que estão em busca de um milagre. Eu quero declarar em nome de Jesus que Deus vai iniciar uma nova fase na sua vida. Amém? Na palavra de Deus está escrito em Romanos capítulo 12, verso 2, o seguinte: Não se conformem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de testar e aprovar a vontade de Deus, a sua boa, agradável e perfeita vontade. Se você crê que Deus é poderoso para transformar a sua vida, para mudar as circunstâncias, escreva aqui nos comentários: Eu viverei um novo tempo. Declare isso pela fé. Eu viverei um novo tempo. E em seguida você pode colocar também o seu pedido de oração, porque no final da mensagem eu vou orar por você. Eu peço que você dê o like no vídeo, porque o seu like nos ajuda a alcançar milhares de vidas todos os dias. Se inscreva aqui no canal Minuto com Deus, se você está chegando hoje, e ative o sininho das notificações, para que você seja avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. E se você quiser apoiar esse ministério, se torne membro do canal. Os membros têm uma playlist exclusiva de vídeos. E quem é membro do canal também tem acesso antecipado aos vídeos que nós postamos aqui. Sabe, irmãos, nós muitas vezes já ouvimos falar dos grandes feitos de Deus, dos grandes milagres, já lemos na Bíblia muitas coisas que Ele fez. Só que para nós alcançarmos os milagres que temos buscado, existe um elemento que é essencial. E eu estou falando da fé. Sem fé, nós não podemos servir a Deus. E sem fé, nós não podemos alcançar os milagres que Ele já disponibilizou para nós. Eu quero ler com você no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 23, algumas palavras de Jesus. Ele diz assim: Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Descubra hoje o que pode acontecer quando você entra na presença do Senhor em oração e com fé. Abra a sua mente, pois nós não conseguimos ver com os nossos olhos aquilo que está no mundo espiritual,
Mas Deus quer revelar isso ao nosso coração nesse dia. Amém? No livro de Salmos, no capítulo 6, versículo 9, o salmista diz assim: O Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. A oração para nós não é uma obrigação, não é um fardo, não é um preço a ser pago. Tem pessoas que falam assim: eu estou pagando um preço de oração. Não, se você está pagando um preço, se a oração tem sido algo pelejado, penoso para você, tem alguma coisa errada. Nós devemos ter prazer em estar na presença de Deus. A oração para nós, que amamos a Cristo, que amamos a Deus, é uma necessidade, não é um ato religioso e formal. A oração é uma consequência de uma vida de intimidade com Deus. Nós falamos com Deus porque temos prazer em estar na presença dele. Temos que fazer com que a oração se torne parte integrante da nossa vida. Quando você ora, Deus derruba as barreiras que estão impedindo as suas conquistas. A Bíblia diz que Deus ordenou a Josué que ele e seu exército rodeassem a cidade de Jericó por 7 dias. E durante esse tempo, o povo deveria ficar em silêncio. Embora ninguém soubesse o que estava acontecendo, Deus estava agindo. Porque no dia em que eles terminaram aquela jornada, o que parecia impossível aconteceu. As muralhas fortificadas de Jericó foram abaixo. Nós podemos aprender com isso que Deus pode derrubar as nossas barreiras, as nossas muralhas, por mais que elas pareçam intransponíveis. Talvez você esteja orando por algo que aos seus olhos parece ser impossível de acontecer. Mas eu quero encorajar você para que você persevere. Mesmo que pareça que nada está acontecendo, saiba que as coisas nem sempre acontecem como nós planejávamos. Mas isso não significa que o Senhor perdeu o controle das coisas. E também não significa que Deus não está agindo. Sabe, irmãos, eu tenho ouvido muitos testemunhos maravilhosos. Esposas que viram a conversão de seus maridos, maridos que viram o quebrantamento de suas esposas, pessoas que tiveram o cuidado e a providência de Deus, mesmo no meio de uma crise. Eu tenho recebido mensagens de pessoas que foram curadas de enfermidades que para os médicos pareciam impossíveis. Creia que Deus está pelejando a seu favor. A palavra de Deus diz que quando Daniel entrou em um propósito de oração e jejum por 21 dias, aquilo que Daniel buscava, aquilo que ele esperava, demorou a chegar. Mas o anjo Gabriel disse a ele que, desde o dia em que Daniel empenhou seu coração em se humilhar perante Deus, as suas palavras foram ouvidas. O texto diz que a resposta deveria ter vindo antes, mas que a bênção ficou retida por causa do príncipe do reino da Pérsia, e por isso Gabriel veio. O inimigo fez de tudo para que Daniel desistisse e parasse de orar. Talvez o mesmo esteja acontecendo com você nesse momento. Aquilo que você tem buscado de Deus não acontece, e por isso você pensa em desistir. O tempo de Deus não é como o nosso tempo. Deus manda dizer a você hoje: não pare de crer, não pare de lutar por quem você ama, pela sua família, pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos. Se for preciso, diga para Deus, se derrame diante dele. Diga: Senhor, eu estou sem forças para continuar lutando. A palavra diz, irmãos, que Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Os que esperam no Senhor renovam suas forças. Daqui a pouco nós vamos orar juntos,
Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E se o Espírito Santo trouxer à sua mente nesse momento o nome de alguém ou de uma situação específica, escreva aqui nos comentários e vamos juntos clamar a Deus no final dessa mensagem. Continuar orando, mesmo diante dos desafios, mesmo quando as coisas não estão acontecendo de forma favorável para nós, é uma atitude de fé e de confiança no poder de Deus. É no silêncio da espera que muitas vezes nós encontramos as respostas que buscamos. Que nós possamos ter fé em Deus, mantendo os nossos corações abertos para receber as bênçãos que Ele tem para nós. Não desista, continue orando e continue crendo. Deus está sempre ao nosso lado, ouvindo cada palavra e vendo cada lágrima. Ele conhece o nosso coração, Ele trabalha em nosso favor, mesmo quando os nossos olhos não conseguem ver. Nesse momento eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, eu quero começar essa oração, Deus, te agradecendo por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a minha vida e sobre a vida dessa pessoa que está me ouvindo. Porque eu sei que, por mais que nós tenhamos muitas coisas para te pedir aqui, nós também temos muito a agradecer. Te agradecemos pela vida, te agradecemos por essa palavra tão maravilhosa, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, pelo alimento, pela nossa família, pela nossa saúde, pelo teto em que o Senhor nos permite morar. Reconhecemos que cada dia é um presente do Senhor. Cada momento é uma oportunidade para testemunhar o teu amor e a tua bondade. Eu quero também, Senhor, pedir perdão pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões. Muitas vezes trocamos o caminho da bênção que o Senhor nos apresenta, que o Senhor nos aponta através do Espírito Santo, e andamos pelo caminho da maldição, pelo caminho do pecado, do erro. Falhamos em mostrar amor e compaixão através das nossas palavras e atitudes. Eu peço ao Senhor que nos dê um coração puro, renova o nosso espírito, que sejamos luz em meio às trevas, espalhando esperança e paz por onde passarmos. Ó Deus, assim como Josué e o exército viram as muralhas de Jericó serem derrubadas, que nós possamos também perceber as barreiras, as cadeias, as correntes em nossa vida serem quebradas por tua poderosa mão. Aumenta a nossa fé, Senhor, principalmente naqueles momentos em que nós não percebemos o teu agir, o teu mover. Naquelas horas em que temos a impressão de que o Senhor não está agindo. Nos ajude a ter a consciência de que o Senhor trabalha de maneira que muitas vezes nós não compreendemos e nós não enxergamos. Eu quero colocar diante de Ti cada pedido de oração que está sendo feito aqui nesses comentários. Que o Senhor contemple e, segundo a Tua vontade, atenda cada necessidade dos Teus filhos. Para cada pessoa que pediu oração, seja pela sua saúde, seja pela provisão da sua família, seja pela restauração do seu relacionamento, que o Senhor veja cada situação aqui apresentada com olhos de amor e de misericórdia. Senhor, muitas pessoas que foram alcançadas por essa mensagem se encontram desanimadas. Por isso eu peço que o Senhor renove a força desse teu filho, dessa tua filha. Enche ele de esperança, Pai. Eu apresento diante do Senhor todas as pessoas que estão sofrendo pela dor do luto, que passam por um momento de perda nesse instante. Que o Senhor leve até essa família conforto e consolo. Lembre a eles de que a tua bondade e misericórdia são eternas.
Que assim como Daniel, mesmo diante de grandes desafios, mesmo diante da espera, nós possamos manter firme o nosso coração, para que tenhamos essa mesma determinação e fé, sabendo que as nossas palavras são ouvidas desde o primeiro momento em que clamamos a Ti. E ainda que a resposta demore, nós guardamos a convicção de que o Senhor trabalha em nosso favor e de que a Tua vontade é perfeita. Reconhecemos, Senhor, que o Teu tempo não é como o nosso e que os Teus caminhos são mais altos do que os nossos. Ajuda-nos a confiar plenamente no Senhor, a não desistir, a lutar por aquilo que é justo e bom. Que a nossa vida seja um testemunho vivo do Teu poder, da Tua bondade e da Tua fidelidade. É por isso que nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Não desanime, meu querido irmão, minha querida irmã. Tenha fé. Creia nas promessas de Deus para a sua vida. Compartilhe essa mensagem, ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Irmãos, muitas pessoas enfrentam problemas para dormir. Muitas vezes o inimigo enche a nossa mente com problemas e frustrações quando deitamos na cama. E o simples fato de ouvir a palavra de Deus pode te ajudar nisso. O nosso canal está promovendo lives abençoadas para um sono tranquilo. São horas e horas de mensagens que acalmam a mente e a alma. E o melhor de tudo, durante a transmissão, você ainda pode ser premiado. Isso porque durante a live estamos oferecendo 5 assinaturas de membros gratuitamente. Elas aparecem aleatoriamente durante o vídeo. Para concorrer, você só precisa estar na transmissão, ter deixado o like, um comentário e pronto. Automaticamente você está concorrendo. Acompanhe as transmissões ao vivo do nosso canal, que acontecem às 10h30 da noite, todos os dias. Ative as notificações e você receberá o aviso quando ela começar. São orações que vão te ajudar na insônia e na busca por um sono mais leve e de paz. Deus te abençoe e continue aqui. Ouça essa palavra até o final, porque o Espírito Santo quer falar com você. Eu profetizo o livramento do Senhor sobre a sua vida, sobre a vida da sua família e de todos ao seu redor. Em nome de Jesus, nenhum mal te alcançará. E durante essa semana que está começando, você verá a glória do Senhor se manifestar em sua vida. A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e você está ouvindo o Minuto com Deus. Deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você ser avisado toda vez que nós postarmos um vídeo novo. E se essa mensagem abençoar a sua vida, compartilhe ela com os seus contatos. Se você quiser apoiar esse projeto evangelístico, que é totalmente independente, seja membro do canal. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, pois no final dessa mensagem nós vamos orar por livramento e proteção. Eu peço que você escreva realmente o seu pedido de oração aqui nos comentários. E eu não consigo orar por cada um aqui separadamente, mas saiba que existe alguém intercedendo por nós dia e noite. E esse alguém leva nossas orações, o nosso clamor e as nossas lágrimas diretamente ao Pai. Esse alguém é o Espírito Santo de Deus. Que durante esta semana você se torne um só com o Espírito Santo e que o sobrenatural do Senhor Jesus possa tomar conta da sua realidade. Você recebe esse livramento e essa proteção de Deus sobre a sua vida e sobre a sua família?
Se você recebe isso pela fé, escreva aqui nos comentários: eu recebo, em nome de Jesus. Deixe isso aqui registrado como um testemunho público da sua fé e da sua confiança no Senhor. Salmos 91, do verso 1 ao verso 4 está escrito: quem se abriga no esconderijo do Altíssimo e vive à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará dos laços do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Irmãos, Deus tem poder para nos dar livramento. O Senhor quer te proteger em cada um dos seus passos e quer estar do seu lado para te auxiliar em tudo o que você fizer. Às vezes nós nos sentimos sozinhos e o inimigo utiliza desse sentimento e coloca pensamentos de inferioridade em nossa mente, onde sentimos que Deus se afastou de nós por conta dos nossos pecados. Bom, só o fato de você estar preocupado com isso mostra que Deus, na verdade, está muito mais próximo de você e que, na verdade, Ele está em seu interior, pois somente o Espírito Santo produz arrependimento em nós, somente Ele. Mas precisamos entender que Deus não quer nos proteger e nos livrar apenas das investidas do inimigo contra nós, mas Ele também está empenhado em nos proteger de nós mesmos. Ele sabe o quanto somos propensos a errar e a cair nas armadilhas que nós mesmos criamos. Quantas vezes fizemos escolhas precipitadas que trouxeram consequências dolorosas? Quantas vezes priorizamos nossos desejos momentâneos em detrimento da vontade de Deus para nossas vidas? No entanto, em sua infinita misericórdia, Ele sempre busca nos guiar de volta ao caminho certo, de volta ao seu propósito. Por isso, é essencial entender que a proteção divina não se resume apenas a barreiras físicas contra perigos tangíveis. A proteção de Deus envolve a nossa mente, nossas emoções e o nosso espírito. Ele cuida de nós, renovando a nossa mente, curando nossas emoções feridas e fortalecendo o nosso espírito para enfrentar os desafios da vida. A Bíblia nos diz que devemos renovar a nossa mente todos os dias. Isso está em Romanos capítulo 12. Por que devemos renovar? Porque o inimigo sabe que, se ele conseguir controlar a nossa mente, ele controla toda a nossa vida. Mas quando permitimos que a palavra de Deus permeie o nosso pensamento, rejeitamos as mentiras do diabo e abrimos espaço para que o Espírito Santo nos guie em verdade e em sabedoria. E não é somente sobre resistir ao mal, é sobre viver em plenitude aquilo que Deus preparou para nós. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, Jesus nos diz que veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Essa vida abundante não significa ausência de problemas, mas sim viver sob a proteção e orientação divina, independentemente das circunstâncias. É essencial que compreendamos que o livramento de Deus não é uma ação isolada, mas é um processo contínuo. Ele não somente nos tira de situações adversas, como também nos equipa para enfrentá-las. A armadura de Deus, descrita em Efésios 6, é uma representação das ferramentas espirituais que temos à nossa disposição. E quando estamos equipados com a verdade, justiça, paz, fé, salvação e com a palavra de Deus, podemos resistir firmemente nas adversidades. Então,
Meu querido irmão, minha querida irmã, eu encorajo você a buscar refúgio no Senhor. Não apenas nos momentos de crise, mas em cada passo que dermos pelo caminho. Que possamos reconhecer a sua presença em todos os momentos e permitir que Ele nos molde, nos corrija e nos guie. Pois com Deus ao nosso lado, somos mais que vencedores. E lembre-se sempre, o mesmo Deus que criou o universo, que move montanhas, que faz o impossível se tornar possível, é também o Deus que cuida de você. Deixe que Ele te envolva com seu amor, sua proteção e sua graça. E tenha certeza de que, sob as asas do Todo-Poderoso, você encontrará o verdadeiro refúgio. Eu quero orar por você. Deus, obrigado por tua palavra, obrigado pelo teu amor e pela maneira simples e direta com a qual o Senhor falou conosco hoje. Pai, nossa semana acabou de começar e sabemos que existe muito a ser feito. Existe muitas coisas a serem resolvidas e finalizadas. Mas estamos aqui, começando esta semana do melhor jeito possível, que é ouvindo a tua palavra e falando com o Senhor. Eu apresento diante de ti a semana dessa pessoa que está me ouvindo agora e peço que o Senhor a abençoe ao longo de toda essa semana. Nós te pedimos perdão por todos os nossos pecados. Pedimos que o teu Espírito nos encha agora com a tua presença e nos purifique por completo. Deus, que o Senhor conceda o livramento a esse irmão e a essa irmã. Vá ao encontro deles com o teu escudo, os proteja de toda a investida de Satanás, assim como também guarde-os de si mesmos, proteja eles da carne, do velho homem e dos desejos pecaminosos. Nesse momento, Deus, nós colocamos diante do Senhor cada pedido de oração que foi feito aqui nos comentários. E embora eu não consiga conhecer cada pedido de forma específica, o Senhor é aquele que sonda os corações. Por isso cremos que o Senhor sabe exatamente do que cada um de nós precisa. Senhor, interceda por cada pessoa, cure as suas feridas, restaure as famílias dos teus filhos, dê sabedoria nos momentos de decisão e traga paz nos momentos de ansiedade. Derrama da tua graça abundante e que cada um possa experimentar o teu amor e o teu poder de transformação. Que durante essa semana possamos reconhecer a tua presença em nossas vidas, que possamos sentir o teu agir em cada detalhe e que a tua vontade seja feita em nós. Que as lutas e as adversidades sejam oportunidades para vermos a tua mão nos guiando e nos sustentando. E que no final de cada dia possamos agradecer pela tua fidelidade e por cada bênção que nos foi concedida. Pai amado e querido, colocamos em tuas mãos nossos planos, sonhos e anseios e confiamos que o Senhor tem o melhor para nós. Que possamos ser testemunhas do teu amor, levando a tua palavra e sendo luz por onde passarmos. E que a nossa vida seja um instrumento nas tuas mãos para alcançar e abençoar outras vidas. Eu te agradeço por cada pessoa, Senhor, que acompanha esse canal todos os dias e peço que o Senhor a abençoe de forma abundante. Que a tua graça e a tua misericórdia sejam derramadas em nossas vidas e que possamos nos entregar cada dia mais a ti. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Antes de sair, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem com os seus contatos. Eu convido você a se inscrever também no canal oficial do podcast Minuto com Deus, pois lá você vai poder assistir cortes e também conferir os episódios dos nossos podcasts completos. O link para o canal vai estar na tela final e nos comentários aqui desse vídeo. Deus te abençoe,
Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. Que você possa ser uma pessoa que teme a Deus e que anda nos caminhos dele, porque assim você irá comer do fruto do seu trabalho, você será feliz e você será próspero e abençoado. Que a bênção do Senhor alcance toda a sua família. E que nesse dia você continue experimentando do favor e da graça de Deus. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. E eu tenho uma palavra do Senhor para o seu coração. Hoje eu quero falar sobre a paciência. Eu quero falar sobre esperar no Senhor. Esperar o agir de Deus. Esperar pacientemente no Senhor. No final dessa mensagem eu quero orar por você. Por isso eu peço que você escreva essa declaração aqui nos comentários. Escreva isso: esperei pacientemente no Senhor. E depois você pode colocar o seu pedido de oração. Nós vivemos em um mundo que nos enche de informação o tempo todo, na velocidade da luz. Nem tudo nós conseguimos transformar em conhecimento, porque a maioria das informações que nós recebemos passam por nós muito mais rápido do que o cérebro humano pode processar. E isso gera em nós ansiedade, angústia e essa sensação de que sempre precisamos de mais, de que estamos perdendo alguma coisa, alguma informação. A ciência já estuda o estado de vício em que o nosso corpo é colocado diante de tantas notificações que chegam para nós através dos celulares. Eu vou dar só um exemplo. Tem pessoas que usam o WhatsApp para se comunicar. Ok, até aí tudo bem. Mas aí aos poucos você passa a fazer parte de vários grupos. Tem os grupos da igreja, tem o grupo da família, tem o grupo da faculdade, tem o grupo dos primos, tem o grupo do pessoal do futebol, tem o grupo da turma da academia. Além dos seus contatos que estão no seu celular, que eventualmente te mandam mensagens. E quando você deixa que as notificações sejam ativadas no seu celular, cada vez que uma pessoa te manda uma mensagem, você vai receber aquela notificação, aquele alerta de que uma mensagem nova chegou para você. Aquele alerta, eu estou falando só do WhatsApp por enquanto, aquele alerta, ele causa um estado de estresse, ele acentua a sua ansiedade, ele deixa em você a ideia de que você precisa ler aquela mensagem rapidamente, e você precisa responder rapidamente. Isso chama-se ansiedade. Eu falei apenas do WhatsApp. Só que nós temos, às vezes, mais de 100 aplicativos instalados no nosso aparelho celular. E todos eles querem enviar notificações o tempo todo. Então, antes de entrar na palavra, eu quero deixar esse conselho para você. Desative as notificações daquilo que é supérfluo, daquilo que você pode ler depois, que você pode responder depois. Tem grupos que nos enchem de informação o dia inteiro, mas são informações que alguém achou interessante e que não são específicas para a sua pessoa. Então, desative as notificações do seu celular e deixe ativadas somente aquelas coisas que são relevantes, porque senão a sua mente não suporta. Soma-se a isso
a ansiedade natural do ser humano. E o que é a ansiedade? Senão a tentativa de antecipar algo do qual nós não temos controle. A preocupação com um amanhã que não está sob o nosso controle, ou a preocupação com uma situação da qual nós não temos controle. Esse problema todos nós conhecemos no dia a dia, mas a solução cotidiana para isso, a solução vem de Deus e ela chama-se paciência. Antes de continuar, eu queria pedir que você deixasse o seu like nesse vídeo e se inscrevesse aqui no nosso canal. Essas ações nos ajudam a fazer com que a gente continue produzindo conteúdo aqui diariamente. E se além disso você quiser apoiar o nosso projeto, seja membro do canal. Das muitas coisas que o ser humano deixou de praticar, e talvez por isso esteja regredindo tanto, é a sabedoria de esperar o momento certo. As pessoas estão equivocadas, precipitadas, falando pelos cotovelos, atropelando situações, colocando os pés entre as mãos. Mas o nosso Deus não é um Deus apressado. Ele cumpre a promessa dele no tempo devido. Deus tem um tempo para fazer as coisas. Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º dia. E quando eu falo em relação à paciência, não é só paciência diante das tribulações, das brigas acaloradas, é paciência também no dia a dia. Não ficar ansioso pelo dia de amanhã, esperar em Deus a sua vitória, saber que o seu milagre tem dia e hora para acontecer, e isso também não está sob seu controle. Nós devemos ser como Abraão. A palavra diz que ele foi paciente e alcançou a sua promessa. O texto de hoje está baseado em Hebreus, capítulo 6, versículo 15, que diz assim: E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Abraão teve que esperar pacientemente até alcançar a sua promessa. Nós não podemos nos esquecer de quem nós somos em Cristo. A palavra do Senhor diz em 1 Pedro 2,9 que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não se torne uma pessoa obcecada pela informação, uma pessoa viciada em redes sociais, em comunicação. Não se torne um viciado em notificações. Tem gente que não consegue ouvir o barulhinho da notificação que ele fica louco. Se o celular não estiver perto dele, ele pode entrar em pânico. Mas eu quero que você siga outro conselho que está na palavra de Deus. Em Colossenses capítulo 3, versículo 12. Paulo escreveu assim: Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Seja bom, seja manso, seja paciente. Não deixe que a extrema bagunça que se tornou o mundo, o caos que rege esse mundo, atrapalhe os seus objetivos e a sua relação com o Senhor. Mantenha o foco nas promessas de Deus. Elas vêm do alto, elas não estão condicionadas às circunstâncias. Quando Jesus voltar nas nuvens para buscar a sua igreja, isso não vai chegar como uma notícia no seu celular. Deus é fiel para cumprir suas promessas. E o tempo de Deus é diferente do tempo do homem. Deus tem o seu próprio tempo. E quanto mais próximo do Senhor você estiver, mais você compreenderá o tempo de Deus para as coisas que estão acontecendo e que vão acontecer na sua vida.
A herança que o Senhor tem para nós está, inclusive, sobre essa promessa, sobre essa condição de sermos pacientes. Salmos 37, do verso 7 ao verso 9, Davi escreveu assim: Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só te leva ao mal. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, queremos te louvar, te bendizer, glorificar o teu santo nome e agradecer ao Senhor pela tua maravilhosa palavra, que sempre chega, Senhor, como um bálsamo ao nosso coração. Deus, o mundo tem nos tragado, o mundo tem tentado nos engolir. São tantas informações, tantas coisas que chegam aos nossos ouvidos todos os dias, e nós sabemos que o mundo jaz no maligno, o mundo é dominado pelo inimigo, portanto ele não pode ter esse poder sobre nós que somos teus filhos. Nos ajude a mantermos o nosso equilíbrio mental, nos ajude a exercer a paciência, a não nos impressionarmos por tudo o que estamos vendo acontecer lá fora, que nós possamos focar os nossos olhos em Ti, fixar os olhos no Senhor, e que o Senhor tome o nosso coração em Tuas mãos, acalme a ansiedade que tem nos consumido e nos faça, Senhor, descansar em Ti, nos faça ter boas noites de descanso e que a nossa mente esteja com os nossos pensamentos levados à obediência de Cristo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Deus tem uma vida vitoriosa para você e para mim. E muitas vezes, para que alcancemos tudo aquilo que Deus tem para nós, teremos que vencer os desafios que são colocados à nossa frente. As bênçãos espirituais são muito maiores e melhores. Elas nem se comparam às bênçãos que adquirimos aqui na terra. A palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas isso não significa que nós também não possamos experimentar uma vida bem-sucedida aqui na terra. O livro de Josué traz lições maravilhosas para aqueles que querem experimentar uma vida vitoriosa. Josué estava conduzindo o povo para entrar na terra prometida. E ele ouviu de Deus alguns conselhos e promessas que fizeram toda a diferença para ele. Hoje eu quero falar sobre 7 palavras de Deus que foram ministradas a Josué e que podem despertar hoje a sua fé e fortalecer o seu espírito e te conduzir a uma vida vitoriosa. Eu peço que você deixe o seu like nesse vídeo, que você se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações. E se você quiser apoiar o nosso projeto, se torne membro do canal. A primeira palavra que Deus liberou sobre Josué foi: prepare-se. Em Josué capítulo 1, verso 2 diz: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão. Apesar de Josué ter experimentado uma perda, e uma perda significativa, pois Moisés era o seu líder
e sua principal referência, Deus pede que ele se prepare, no sentido de se levantar, se reerguer. Na versão da Bíblia, a Mensagem diz assim: meu servo Moisés morreu, mas vamos adiante. Significa que, mesmo em meio à dor, às perdas e às dificuldades, Deus nos diz para prosseguirmos. Você está passando por um momento difícil? Deus te diz: erga-se, prepare-se, pois eu ainda tenho conquistas para a sua vida. É hora de virar a página. A segunda palavra liberada por Deus sobre a vida de Josué foi: existem promessas sobre a sua vida. Em Josué capítulo 1, verso 3, Deus diz assim: como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Deus estava dizendo: esses podem ser tempos difíceis, mas as minhas promessas para a sua vida permanecem. Deus não depende de circunstâncias favoráveis para agir. Por mais que pareça impossível, creia que as promessas do Senhor se cumprirão na sua vida. Receber essa verdade em nosso coração nos dá forças para prosseguir. A terceira coisa que Josué ouviu da boca de Deus foi: a minha presença será contigo. Em Josué 1, versículo 5 está escrito: assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Muitas vezes nós nos sentimos sozinhos em meio às lutas, mas temos que nos lembrar que Jesus disse que estaria conosco todos os dias, até o final dos tempos. Deus esteve com Moisés nos momentos mais decisivos da vida dele, e a presença do Senhor fez toda a diferença para Moisés. Agora, Josué recebia do Senhor a certeza da sua presença. E eu e você também podemos receber isso em nosso coração. Deus está conosco nos dias bons e principalmente nos dias maus. A quarta palavra de Deus para Josué foi: seja forte e corajoso. Diante dos desafios, nós temos que pedir ao Senhor que nos fortaleça e nos dê coragem. São duas características essenciais para sermos vencedores. Não adianta termos a força de Deus em nós se não tivermos ousadia para tentar conquistar novos territórios. Da mesma forma, também não adianta termos coragem e intrepidez se a força e a unção de Deus não estiverem conosco. Porque senão, diante do primeiro obstáculo, nós vamos querer desistir. A quinta orientação do Senhor a Josué foi: tenha foco. No versículo 7 diz assim: tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que você andar. A vida vai nos oferecer muitas possibilidades, só que muitas dessas alternativas vão nos levar para longe dos propósitos de Deus. Por isso precisamos ter foco. Se você quer conquistar algo, se você tem um alvo a ser atingido, foque nisso. Ter foco não é somente seguir firme o nosso caminho, mas é saber dizer não a todos os outros caminhos que vão surgir ao longo da nossa jornada. A sexta palavra que Josué ouviu da boca de Deus foi a seguinte: Josué, preencha sua mente com aquilo que te inspira. No versículo 8, Deus diz assim: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. Pessoas bem-sucedidas enchem a sua mente com coisas boas, com palavras inspiradoras, com palavras abençoadoras. Deus orienta que Josué fale da palavra de Deus, estude a palavra de Deus e coloque a palavra em prática, porque assim ele será bem-sucedido.
Essa é uma orientação que vale para nós também. Sua mente tem que ser alimentada com coisas boas. Informação é importante, entretenimento é importante, reflexões de autoajuda são muito bem-vindas, mas também temos que nos alimentar da palavra de Deus. E a 7ª orientação que Josué ouviu de Deus foi: Josué, não tenha medo e não desanime. Está no versículo 9. Não fique desanimado nem tenha medo. A maioria das pessoas nessa época do ano faz planos e projetos, estabelece metas para o próximo ano, mas quando tenta colocar em prática aquilo que ela se propôs, começam a vir as dificuldades. Daí a pessoa desanima. E o medo é apenas um dos muitos fatores do desânimo, mas a gente poderia citar muitos outros aqui. Muitas vezes o desânimo está relacionado a algum sintoma patológico, por exemplo, a falta de vitamina D que nós adquirimos com a exposição ao sol. O desânimo pode ocorrer por causa de problemas familiares, dificuldades financeiras. Pode acontecer que uma pessoa crie uma expectativa tão grande sobre um resultado que ela quer alcançar, e quando ela não alcança, ela é tomada pelo desânimo. E tem também aquele desânimo que aparece do nada. Você simplesmente acorda desanimado e não sabe de onde veio aquele sentimento. Quando você se sentir desanimado, lembre-se de quem você é. Traga à sua mente coisas que você já conquistou. Por mais que a sua vida esteja difícil nesse momento, certamente existem bênçãos de Deus sobre você, coisas boas que já aconteceram na sua vida. Esses pensamentos nos motivam e nos encorajam. Receba essa palavra, meu querido irmão, minha querida irmã. Nesse momento eu quero orar por você, eu quero orar junto com você. Aonde você estiver, se você puder, una a sua voz à minha. Se você crê pela fé, concorde com essa oração. Expresse essa concordância aqui nos comentários. Escreva: eu tomo posse dessa palavra em nome de Jesus. Eu tomo posse das promessas de Deus. Eu recebo pela fé tudo que Deus tem para mim. Escreva uma frase profética aqui nos comentários. Vamos orar juntos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, nós queremos te louvar, te bendizer, glorificar o teu santo nome e dizer que pela fé nós recebemos todas as promessas do Senhor que estão contidas na tua palavra. Ó Deus, eu coloco diante do Senhor a vida dessa pessoa que está ouvindo essa mensagem e peço que o teu Espírito Santo ministre ao coração dela. Que essas palavras que foram mencionadas aqui possam realmente conduzir o teu filho, a tua filha, a essa vitória, a esse objetivo que eles têm buscado para a sua vida. Ó Deus, que nós estejamos preparados para tudo aquilo que o Senhor tem a fazer. Mesmo aquelas pessoas que enfrentaram nesses últimos tempos momentos difíceis, momentos de tristeza, pessoas que enfrentaram perdas, essas pessoas que foram feridas de alguma forma, que o Senhor possa erguê-las, que o Senhor possa motivá-las, encorajá-las através do teu Espírito, para que elas possam tomar posse dessa vida abundante que o Senhor tem para nós. Nós recebemos pela fé cada uma das tuas promessas. Sabemos que o Senhor é conosco por onde quer que andemos, que a tua presença possa nos fortalecer, possa nos guiar, possa fazer com que enxerguemos mais longe, que o Senhor nos dê força e coragem diante de qualquer obstáculo que surgir à nossa frente. Que não desviemos o nosso olhar, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que possamos manter o nosso olhar fixo no Senhor. Que essa pessoa que está ouvindo essa mensagem tenha foco
e mantenha o seu foco. Pedimos que o Senhor preencha a nossa mente com pensamentos que nos tragam esperança. Tira de nós, Senhor, todo sentimento contrário, toda angústia, toda inveja, todo ódio, e nos enche com a Tua palavra, com a Tua esperança e com a Tua fé. Em nome de Jesus. Tira de nós todo medo e todo desânimo. Eu peço que o Senhor visite nesse momento essa pessoa que está ouvindo essa mensagem e dê a ela ânimo, força e coragem. Que ela tenha disposição e determinação para alcançar os seus objetivos, para conquistar as vitórias. E que mesmo diante das dificuldades, ela não desanime, mas ela permaneça firme no Senhor. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Tome posse de cada uma das promessas que foi ministrada aqui. E antes de sair, eu te peço o seguinte: se essa mensagem abençoou a sua vida, compartilhe ela com alguém. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Vencendo as lutas pela oração. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um Minuto com Deus. Eu peço que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Se você quiser e puder apoiar o nosso ministério, seja membro do canal. E escreva pela fé, aqui nos comentários, a seguinte afirmação: eu vou vencer. Amém? Escreva isso pela fé. Depois você pode colocar também o seu pedido de oração. Mas escreva isso: eu vou vencer. No livro de Êxodo, capítulo 17, versículos 11 e 12, está escrito: e acontecia que quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. As mãos de Moisés, porém, ficaram cansadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, e ele sentou-se sobre ela. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim, suas mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Irmãos, essa passagem mostra a importância da oração para que a gente vença as nossas batalhas diárias. Nós temos conosco uma arma muito poderosa no mundo espiritual, a nosso favor, a oração. Só que muitas vezes nós nos esquecemos dela. Frequentemente, nós saímos de casa sem orar, ou passamos um dia inteiro sem falar com Deus. É essencial apresentarmos a Deus as nossas petições. Como a palavra diz, Deus sabe de tudo o que precisamos, mas Ele quer que expressemos com nossos lábios quais são as nossas necessidades. Certa vez, Jesus encontrou um cego e perguntou a ele: o que queres que eu te faça? Para todos ali, era óbvio que o cego queria enxergar, mas Jesus quis que ele expressasse seu desejo com palavras. Da mesma maneira, Deus quer que declaremos nossas necessidades e o que enfrentamos no nosso dia a dia, para que Ele nos conceda a vitória. Moisés, embora tenha sido um grande líder e um homem de Deus, também se cansou. Suas mãos desfaleciam e quando abaixavam, Israel perdia suas batalhas.
Por isso foi preciso o apoio de 2 homens de Deus, Arão e Ur, que sustentaram suas mãos para que Israel prevalecesse. Talvez você tenha enfrentado muitos desafios sozinho. A Bíblia nos ensina a orar uns pelos outros e a confessar nossos pecados uns aos outros para sermos curados. Que o Senhor levante pessoas na sua vida para ajudar em oração e em intercessão. Você não deve enfrentar tudo sozinho, sozinha. Compartilhe com alguém, peça para alguém orar por você, tenha uma liderança espiritual. E se porventura você não estiver ligado a alguma igreja, não estiver indo à igreja, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, pois no final dessa palavra eu vou orar pela sua vida. E não se esqueça, você também pode orar e interceder pela sua própria vida e pela vida de outras pessoas. Você pode orar pela sua família, você pode pedir para que o agir sobrenatural de Deus se manifeste em cada situação que você está enfrentando. Lembre-se, a oração não é apenas um momento de pedir, mas é também de agradecer. Agradeça ao Senhor por tudo que Ele já fez na sua vida e por aquilo que Ele ainda vai fazer. A fé move montanhas e a oração fortalece essa fé, nos conectando diretamente ao poder de Deus. Nesse exato momento, talvez você esteja passando por uma fase difícil, talvez esteja enfrentando problemas que parecem insuperáveis. Mas eu quero te encorajar a se lembrar da história de Moisés que eu mencionei aqui. Da mesma forma que Arão e Ur sustentaram as mãos dele, saiba que você não está sozinho. A comunidade de fé está aqui para te apoiar, para orar com você e por você. Juntos podemos sustentar uns aos outros em oração, garantindo que nossas mãos permaneçam firmes até que a vitória seja alcançada. Além disso, eu quero lembrar você de que a oração é uma poderosa arma no mundo espiritual. Quando oramos, estamos lutando contra as forças espirituais do mal que tentam nos desviar do caminho de Deus. Portanto, não subestime o poder da oração. Ela é capaz de abrir o mar, de derrubar gigantes, de vencer exércitos. Quando nos colocamos de joelhos, o céu se abre e Deus age de maneira poderosa em nossas vidas. Por isso, eu te encorajo a fazer da oração uma prática diária. Não espere o momento da adversidade para buscar a Deus. Faça da oração uma parte essencial do seu dia, assim como comer ou dormir. Cultive um relacionamento íntimo com o Pai e você verá como Ele vai agir de maneira surpreendente em sua vida. Agora, eu quero que você tire um momento para refletir sobre a sua vida de oração. Você tem se dedicado a esse diálogo com Deus? Você tem compartilhado suas lutas e suas vitórias com Ele? Lembre-se, Deus deseja ouvir a sua voz, conhecer seus anseios e, mais do que tudo, Ele quer te dar a vitória. Não deixe para depois. Comece agora mesmo a fortalecer sua vida de oração. Seja persistente, seja fiel e, acima de tudo, seja confiante no poder de Deus. Ele está pronto para ouvir e agir em seu favor. E lembre-se, aqui nesse canal, nós estamos juntos nessa jornada de fé. Todos os dias eu estou aqui, às 5 da manhã e às 18 horas. Escreva o seu pedido de oração nos comentários e vamos juntos apresentá-los a Deus. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, eu te agradeço por falar conosco, te agradeço por mais uma vez se revelar a nós de maneira tão simples e direta. Te agradecemos, Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de recomeçarmos, de fazermos aquilo que é certo e de nos aproximarmos de Ti em oração. Senhor meu Deus,
Nesse momento reconhecemos nossas fraquezas e falhas. Pedimos perdão por todas as vezes que deixamos de buscar a Tua face, por todas as vezes que nos esquecemos de Te agradecer pelas bênçãos recebidas, pelos livramentos que nem sempre percebemos. Perdoa-nos pelo nosso orgulho, por tentarmos enfrentar nossas lutas sozinhos, sem reconhecer a necessidade da Tua força e da Tua sabedoria. Eu quero também, Senhor, nesse momento, apresentar diante de Ti cada pedido de oração que foi feito aqui nos comentários. Eu coloco em Teu altar cada coração angustiado, cada vida que precisa de um toque do Senhor. Tu conheces cada pessoa pelo nome, Tu conheces cada detalhe das situações que enfrentamos. Pedimos que o Teu agir sobrenatural se manifeste na vida dessa irmã e desse irmão que clamam nesse momento por Ti. Traga cura para aqueles que estão enfermos, consolo para os que estão chorando, provisão para aqueles que enfrentam necessidades, sabedoria para os que se encontram em encruzilhadas da vida e paz para os corações inquietos. Senhor, eu quero orar também por aqueles que não fizeram um pedido específico, mas que carregam dentro de si cargas pesadas que somente o Senhor conhece. Toca cada um deles, Pai, e faz com que sintam a Tua presença confortadora nesse momento. Que a fé seja fortalecida, que as dúvidas sejam dissipadas e que a esperança renasça em cada coração. Eu peço especialmente por aqueles que têm lutado batalhas espirituais, enfrentando desafios que vão além da sua capacidade. Que o Senhor possa equipar essas pessoas com a Tua armadura, para que permaneçam firmes contra as artimanhas do inimigo. Renova a força de cada um como a águia, para que possam voar alto, acima das tempestades da vida. Que como uma comunidade de fé, possamos ser como Arão e Hur, para aqueles que precisam de suporte, sustentando uns aos outros em oração e encorajamento. Ajuda-nos a ser instrumentos da Tua paz e do Teu amor, estendendo as mãos para ajudar, para orar e para abençoar. Senhor meu Deus, pedimos que a Tua vontade seja feita em nossas vidas, que possamos aceitar os Teus planos, mesmo quando não os entendemos. Dá-nos a graça de confiar em Ti, sabendo que tudo o que o Senhor permite que aconteça tem um propósito maior para o nosso crescimento e para a Tua glória. Agradecemos, Pai, porque sabemos que nos ouves e que já estás trabalhando em cada uma dessas situações. Com fé e confiança, entregamos todas essas petições em Tuas mãos, esperando pelas respostas que virão segundo a Tua vontade e no tempo do Senhor, que é perfeito. É por isso que eu oro e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Antes de sair, eu quero convidar você para escutar a nossa reflexão de hoje lá no nosso outro canal, o Minuto Reflexão. Se você tem buscado uma vida com mais saúde mental, ouça a reflexão que eu postei lá hoje. Clique no vídeo que vai estar na tela final ou no link que vai estar no comentário fixado do vídeo. Compartilhe essa mensagem, ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Deus quer restaurar a sua família e Ele quer transformar a sua casa em um lar. A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um Minuto com Deus. Eu quero trazer uma palavra de bênção e unção para a sua vida, para o seu casamento e para a sua família. Deus quer entrar no seu ambiente familiar e Ele quer promover uma mudança sobrenatural. Por isso, declare pela fé aqui nos comentários: entra na minha casa, Senhor. Declare isso com confiança,
de que o Senhor pode provocar uma mudança na sua vida e na sua casa. Eu vejo muitos irmãos deixando nos comentários os seus pedidos de oração, pedindo intercessão pelos seus cônjuges, pelos seus filhos e parentes. Por isso, Deus tocou em meu coração hoje para falar especificamente sobre isso. Eu peço que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque assim você será avisado toda vez que nós postarmos um vídeo novo. E se além dessas ações, que levam apenas alguns segundos, você quiser e puder apoiar esse projeto evangelístico, se torne membro do canal. Você vai sair dessa mensagem com mais força, com o coração cheio do Espírito Santo, com esperança e com a certeza de que não é tempo de desistir da sua família, é tempo de recuperar as forças em Deus, para continuar a interceder por aqueles que você mais ama. Escreva também aqui nos comentários o seu pedido de oração, pois ao final dessa mensagem eu vou orar pela sua vida e pela sua família. Salmos 103, versículos 17 e 18 está escrito: Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. Nem toda família é unida, nem todo casamento tem parceria e nem toda casa é necessariamente um lar. Para muitas pessoas, o lugar que deveria ser considerado um ambiente de descanso, um ambiente de paz e alegria, se tornou um lugar de desconforto, um lugar onde predomina a raiva, as brigas e as discussões sem fim. Acontece que muitas pessoas idealizam em suas mentes o que elas acreditam que deveria ser o lar perfeito. E quando elas não veem essa ideia se concretizar, elas se desesperam e ficam completamente insatisfeitas. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te falar uma coisa. A sua família pode não ser a família modelo, pode não ser a família perfeita, mas entenda uma coisa: nenhuma família é perfeita. Todos passam por problemas, todos têm discussões, todos têm momentos de ruptura dentro do lar. E tentar se esquivar dessas coisas é tolice. Precisamos pedir a Deus que transforme a nossa casa em um lar. Não para que não aconteçam mais erros e problemas dentro de casa, mas sim para que, quando esses atritos acontecerem, nós tenhamos sabedoria e discernimento para os resolver e para lidar com a situação da melhor maneira. O Espírito Santo pode nos guiar nesse processo, nos dando a paciência necessária para entender o ponto de vista do outro, para perdoar e pedir perdão quando necessário. É importante lembrar que a restauração de um lar não acontece da noite para o dia. É um processo que requer tempo, dedicação e, acima de tudo, amor. Amor esse que deve ser nutrido diariamente através de pequenos gestos, palavras amáveis e compreensão mútua. E aqui eu quero te encorajar a não desistir, a continuar lutando pela harmonia e pela paz em seu lar. Talvez você esteja passando por um momento muito difícil, onde parece que não há mais esperança, mas eu te digo, há esperança em Deus. Ele pode restaurar todas as coisas. Ele pode transformar situações adversas e trazer luz onde há escuridão. Eu quero te convidar a fazer uma reflexão profunda sobre a sua postura dentro do seu lar. Muitas vezes nós estamos tão focados em mudar os outros
que esquecemos de olhar para nós mesmos. É fundamental que cada um de nós esteja disposto a se transformar, a se renovar em Deus, para que possamos ser instrumentos de paz e harmonia em nossas casas. Meu querido irmão, minha querida irmã, talvez seja o momento de você dar o primeiro passo, de estender a mão, de oferecer um abraço, de dizer uma palavra amiga e encorajadora, de pedir perdão ou de liberar perdão. Deus quer usar você como um canal de bênçãos para a sua família. Ele quer que você seja luz, que você seja sal, que você seja um exemplo de amor e de paciência. E não se esqueça, você não está sozinho nessa jornada. Deus está contigo, te fortalecendo a cada dia, te dando sabedoria e discernimento para tomar as decisões corretas. Ele está te moldando, te preparando para ser um verdadeiro líder no seu lar, alguém que guia sua família nos caminhos do Senhor. Além disso, eu quero te incentivar a criar momentos de comunhão em família, momentos onde vocês possam orar juntos, ler a palavra juntos e compartilhar as bênçãos recebidas. Esses momentos são preciosos e fortalecem os laços familiares, trazendo união e entendimento. E se você está passando por uma fase onde parece que a comunicação está quebrada, onde os conflitos parecem insuperáveis, eu quero te encorajar a buscar a Deus em oração, a clamar por sabedoria e direção. Deus é um Deus de restauração. Ele pode restaurar os relacionamentos que foram quebrados. Ele pode curar as feridas mais profundas. Lembre-se sempre de que a base para um lar abençoado é o amor. Um amor que é paciente, que é bondoso, que não busca os seus próprios interesses, mas que está pronto para servir, para perdoar e para compreender. Eu quero orar por você. Deus amado, Deus querido, obrigado por tua palavra, obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia e pelo teu cuidado conosco. Te agradecemos pela maneira maravilhosa como o Senhor descomplica a nossa vida e nos mostra a luz no fim do túnel. Todas as vezes que nos encontramos perdidos e sem perspectiva, o Senhor vem e restaura a nossa visão, a nossa força e nos dá a oportunidade de recomeçar. Te pedimos perdão pelos nossos pecados e pelo espaço que temos dado ao inimigo em nossa vida. Que esse espaço, que essa brecha possa ser fechada, possa ser preenchida com o Teu Espírito Santo nesse momento e que nós possamos ser purificados e transformados. Pai, não queremos mais viver em uma casa que mais se parece com um campo de batalha eterno, mas queremos entregar em Tuas mãos a nossa família para que o Senhor possa promover uma mudança sobrenatural em nosso lar, pois cremos que Tu tens poder para isso. Restaura a nossa família e nos dê sabedoria para lidarmos com os desafios que surgirem em nosso dia a dia. Eu quero colocar em Tua presença cada pedido de oração que foi feito aqui nos comentários, por essa irmã, por esse irmão, que depositam no Senhor a esperança. Que o Senhor possa ir ao encontro deles com o Teu Espírito, abençoar essa vida, Senhor, envolvê-los com os Teus braços de amor e curar todas as suas feridas, restaurar aquilo que foi quebrado e purificar aquilo que se encontra impuro. É por isso que eu oro e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. E antes de sair, ouça o testemunho de uma irmã que é membro do nosso canal. E se você ainda não é membro do canal, considere essa possibilidade.
Custa apenas R$ 7,99 se tornar membro. E você estará apoiando diretamente o nosso projeto evangelístico. A paz, meus amados. Me chamo Leia Boaz. Sou membro do canal Minuto com Deus e no dia 21 de novembro de 2023 fiz o meu pedido de oração nos comentários, onde falava sobre a minha casa que comprei há anos em um leilão e nunca tinha recebido. E hoje, dia 29 de novembro de 2023, para a glória do meu Deus, recebi um telefonema do advogado dizendo que o processo foi julgado pelo desembargador e que deu a sentença ao nosso favor. E eu estou muito feliz, não pelo material, mas por saber que Jesus ouviu o meu pedido e me respondeu. Toda a honra e glória seja dada a Ele. Obrigada, pastor Edivaldo, por entrar nessa causa junto comigo em oração. Deus nos ama. Acredite e confie. Tudo no tempo e na hora de Deus. Fiquem na paz de Jesus.